Bom dia, Luz. Tá me ouvindo direitinho aí? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bom Gabriel. dia, professor. Tudo bom? Beleza, tudo bem? Bom dia, Vitória. Bom dia, professor. Vou só um tempinho aqui pra galera chegar. Que a gente começa. O simulado de vocês é quinta e sexta, né? É, Sim, professor. Beleza. Bom dia, Hugo. Bom dia, Carlão, tudo bom? Beleza? Chegou aí. Meus queridos, é o seguinte. Bom dia a todos. Nós vamos continuar nossa revisão aqui com os conteúdos do Enem, tá? Nós já vimos a parte de trabalho, energia e potência, já vimos a parte de energia elétrica, já vimos a parte de ondas, que são assuntos que são bastante cobrados. E hoje, como estamos na véspera aí da realização do Enem Interativo, nós vamos revisar outro assunto que também cai bastante, que é ondas, tá? Então a gente vai revisar, eu separei duas questões que caíram no Enem como exemplo para vocês. E aí a gente vai fazer essa revisãozinha hoje, tá? Como vocês têm, nós não teremos aula na quinta, porque vocês vão estar fazendo a prova de vocês, o Enem, o simulado. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida na hora que vocês estiverem revisando, estudando, vocês podem mandar mensagem para mim aí pelo WhatsApp, hoje à tarde, amanhã à tarde, que acho que amanhã vocês ainda têm aula, né? Aí eu estou à disposição de vocês, tá bom? Dei uma ênfase, não significa que os outros conteúdos não possam ser cobrados, certo? Até porque o Enem ele está passando por reformulação, está mudando a forma que ele está sendo elaborado, tá? E isso influencia bastante. Agora é lógico que a tendência é manter a linha de estilo que ele manteve aí nesses últimos 20 anos. Por isso que a gente fala que são mais cobrados esses conteúdos. Até porque são conteúdos que têm assim, uma relação com o nosso cotidiano, tá? E vocês podem analisar mais facilmente. Então, o Enem ele tem essa característica de cobrar os conteúdos relacionando com fatos e fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, tá? Então, por isso que eles deram, até o momento, ênfase para esses conteúdos que eu citei para vocês. Não significa que não possa cair questões de outros conteúdos, mas nós já estudamos e revisamos também. Então, se você tem noção do assunto, é só raciocinar com calma que você vai conseguir responder a questão também. Porém, esses conteúdos que são mais cobrados, que foram mais cobrados nesses últimos 20 anos, são esses que eu estou falando para vocês aqui, certo? Bom, então ondas, a gente sabe que é um conteúdo também bastante cobrado no Enem, e tem essa característica que eu falei para vocês. Ele relaciona fenômenos do dia a dia, tá? Para fazer questionamentos mais práticos, mais intuitivos, tá? Eu separei um exemplo que tem cálculo também, mas tem um exemplo teórico e um exemplo com cálculo. E todos com situações que são
vivenciados no nosso cotidiano. Então, lembrando aqui rapidamente ondas, o que é uma onda? Eu disse para vocês que quando você cria uma perturbação num determinado meio, pode ser, por exemplo, numa corda, tá? Ou numa fileira de dominós que você alinha em pé. Quando você cria um pulso, tá? Você gera uma perturbação e essa perturbação ela vai se propagando ao longo dessa corda ou ao longo dessa fileira de dominós, tá? O que a gente Ô, observa, professor, seria como de um tsunami passando assim? sim, tsunami seria mais uma intensidade elevada, tá? Na onda do mar. E aí ele passaria levando tudo. Seria uma perturbação. Exatamente. Só que né, no tsunami você tem transporte de matéria, tá? Então é uma onda, porém você tem um outro fenômeno causado pelo movimento de placas no fundo do mar que faz a água deslocar, tá, para outra região que não seja o mar. E quando a gente fala de ondas propriamente ditas, ela não transporta matéria, como no caso do tsunami, entendeu? O tsunami tem um transporte de matéria, tá? A onda da água do mar, devido a esse movimento de placas tectônicas no fundo do mar, ela vai gerar um deslocamento e vai avançar para a costa, certo? Então, há deslocamento de matéria. No caso da onda que a gente está analisando, a perturbação ela não transmite, não desloca a matéria, tá? Então, quando você cria uma onda numa corda, a onda passa pela corda e a corda permanece no mesmo lugar. Ela só eleva e distende, ela comprime e distende, eleva e abaixa. Então, forma uma onda, mas a corda permanece no lugar. Então, não há transporte de matéria, tá? E essa Não, professor. perturbação é um pulso. Essa perturbação que gera a onda nós chamamos de pulso. Então, vários pulsos criam uma onda, que são vibrações que transportam apenas energia no meio, tá? Como, por exemplo, o som e a luz. O som ele vibra o ar, tá vendo? E faz com que essa vibração penetre no seu ouvido. Tem uma membrana que envolve o tímpano, faz essa membrana vibrar e capta o som. A luz penetra através de ondas eletromagnéticas também no seu ouvido, o que gera o aquecimento e a temperatura corporal. Mas aí também entra pelos poros e por outros orifícios que você tem no seu corpo, até mesmo pela pele, que é cheia de pequenos orifícios, tá bom? Aqui eu estou exemplificando só o ouvido. Bom, com relação a essas duas ondas que eu falei ali, som e luz, tem uma classificação. Essa classificação é quanto à natureza da onda. Nós temos ondas mecânicas, tá? Que é o exemplo do som, resulta em matéria vibrando. Então, ela só existe em meio material. A onda do mar, o som, uma onda em cordas de violão ou com qualquer outro tipo de corda, são exemplos de ondas mecânicas. Só existem se tiver matéria para ela se propagar. Já a luz é um exemplo de onda eletromagnética. Ela resulta da vibração de cargas dentro do campo eletromagnético. Então, ela vai variando dentro de campos elétricos e magnéticos. Nós vimos o fenômeno do eletromagnetismo. Então, se tem carga elétrica, ela pode sofrer influência do campo elétrico e do campo magnético também, desde que ela esteja em movimento. Então, essa vibração de cargas elétricas, ela permite a passagem dentro de campos elétricos e magnéticos. Logo, não precisa de meio material para se propagar. Ela pode, inclusive, se propagar no vácuo, onde, teoricamente, não temos nenhuma matéria. É o caso da luz do Sol, que rompe todo o espaço e penetra na atmosfera da Terra e penetra também na superfície dos demais planetas, certo? Viajando pelo vácuo, pelo espaço, onde não temos, teoricamente, nenhuma matéria. Então, luz, onda de rádio, raio-x, raio ultravioleta e infravermelho são exemplos de ondas eletromagnéticas.
Quanto ao sentido de propagação, vocês lembram que nós temos ondas transversais e longitudinais. Transversal é aquela que o sentido do pulso é perpendicular ao sentido de propagação da onda. E a longitudinal é aquela que tem o sentido coincidindo. Uma onda mecânica ela pode ser transversal ou longitudinal. Já a onda eletromagnética ela só é transversal. Luz só é transversal. Onda mecânica, o som pode ser transversal ou longitudinal. Como é transversal? A vibração ela é perpendicular ao sentido de propagação da onda. Observa aqui que a onda sobe, desce e se movimenta para a direita. Então, o sentido de propagação está para a direita e o pulso está para cima e para baixo, formando um ângulo de 90 graus com a direção da propagação. Então, essa é uma onda transversal, porque a vibração ela é perpendicular ao sentido de propagação, certo? Trazido Nós também temos... com um dos médicos fazendo, né, professor? O quê? Daqueles sinais vitais do ser humano dos hospitais. Não, ali é outra coisa. O eletrocardiograma, ele registra uma frequência de pulsos, tá? Mas não forma uma onda, não. É reto, Gabriel. Ele sobe e desce só registrando a intensidade da frequência. Viu? Ele mede a frequência, mas ali não é uma onda, não. Ele sobe e desce em linha reta. Ele não faz um movimento ondulatório, não. Eu entendi. O eletrocardiograma que você fala. Bom, longitudinal, a vibração ela é paralela ao sentido de propagação. Observe essa mola aqui. Se eu comprimo a mola e solto, ela vai distender, comprimir, distender, comprimir, distender de novo. Então, a onda está se propagando nesse sentido, né, vertical, e o pulso também está no sentido vertical. Ó. Distende, comprime, distende, comprime, distende. Então, você tem o sentido de propagação da onda exatamente igual ao sentido de propagação do pulso, tá? É como no som aqui, ó. Quando você emite o som, você espalha, diminuindo a pressão, depois aumenta a pressão, ele comprime, distende, abaixando a pressão, comprime de novo, distende, comprime, e é isso que faz a vibração quando entra no seu ouvido. Então, vocês já viram, já falei em sala de aula, que vocês já viram um alto-falante ligado, né, de um som. O que ele faz? Ele começa a vibrar, porque ele vai reproduzir o som emitido aqui. Então, ele empurra uma camada de ar que distende, comprime, distende, comprime, distende, comprime, até penetrar na caixa do seu ouvido e fazer o tímpano vibrar. E aí captar esse som, certo? Então, onda transversal, longitudinal. Existe uma onda mista, mas isso é pouco estudado, então não tem que se preocupar com isso. É quando ela tem transversal e longitudinalmente ao mesmo tempo. Ela tem os dois sentidos. Mas isso seria, por exemplo, a água durante uma passagem de onda, a água do mar. Então, ela sobe e desce ao mesmo tempo que ela vai para frente, comprimindo e distendendo para fazer o movimento da maré. Tá certo? Mas isso aqui é só um exemplo para vocês saberem que existe. Outro tipo de classificação, a gente pode classificar quanto à direção de propagação, que são ondas unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Unidimensional, ela propaga numa única direção, como se fosse o pulso numa corda. Você cria um pulso numa corda, ela vai sempre para a esquerda ou para a direita de vocês. É unidimensional. Bidimensional, quando ela se propaga em duas direções, com uma onda na superfície da água. Você joga uma pedra no recipiente com água, ela vai espalhar, né, na direção paralela à superfície e também vai penetrar dentro da água, descendo para o fundo dessa superfície. Então, ela é bidimensional. E tridimensional, quando ela se propaga em três direções, em todos os sentidos e todas as direções. É o caso da luz, é o caso do som. Então, quando você fala, o som espalha para cima, para baixo, para o lado, para frente. E a luz a mesma coisa. Ela se propaga em todas as direções. Certo? Então, nós podemos classificar em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais quanto à propagação.
quanto à direção e sentido do pulso. Ela pode ser classificada como transversal, desculpe, longitudinal ou mista, e com relação ao tipo de meio de propagação mecânica e eletromagnética, certo? Ondas periódicas são aquelas ondas que ocorrem com o mesmo período de tempo. Então, ela tem um período constante e uma frequência constante. É o tipo de ondas que importa para a gente, que a gente vai estudar. Então, numa onda periódica, ela sobe, tem uma crista, desce, passa pelo vale ou depressão, que é a parte mais baixa, sobe novamente para a crista. E aí desce, formando outro vale. A velocidade de propagação dela vai ser constante e a velocidade de subida e descida também vai ser constante. A velocidade que ela vai para a crista ou para o vale. Então, no momento que você pegar em qualquer ponto dessa onda, que é uma onda periódica, é o tipo de onda que a gente está estudando, qualquer ponto que você analisar, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, ela vai com uma velocidade x para frente. Ela sobe e desce com uma velocidade também constante. Então, se eu pegar a velocidade que ela está descendo em m, vai ser exatamente igual à velocidade que ela está subindo em p, certo? Por isso que ela vai atingir a mesma altura, a mesma profundidade e levar o mesmo tempo, tendo aí as mesmas características, que a gente vai ver aí na sequência, tá? Que características são essas? Elementos ou características de uma onda. Uma onda, ela tem comprimento de onda, ela tem amplitude, período, frequência, que assemelha muito com o que nós vimos lá no movimento circular, tá? Que a gente revisou semana passada. Então, no movimento circular, você tem também período, que é o tempo de uma volta completa, e a frequência, que é o número de voltas que ele consegue dar por segundo. Aqui é a mesma coisa. O período vai ser o tempo de um ciclo completo, o tempo de uma onda completa, e a frequência, o número de oscilações, o número de ondas por unidade de tempo, tá? Então, depois de emitida uma onda, a frequência vai ser constante, não muda mais. A frequência de uma onda, ela não muda nunca, assim como o período, tá? Então, nós temos comprimento de onda, amplitude, período, frequência e a velocidade da onda. Vamos ver aqui na figura. O que é o comprimento de onda? Comprimento de uma onda é o tamanho de uma onda completa. O tamanho de uma onda completa, o comprimento de onda, é representado pela letra grega lambda, que é SY de cabeça para baixo. Lambda é o comprimento de onda. Nosso comprimento de onda, ele corresponde à distância do ponto de equilíbrio, depois que passa por uma crista, um vale e retorna ao ponto de equilíbrio. Então, ela precisa de uma oscilação completa, formar uma onda completa. Então, é a distância do ponto de equilíbrio até outro ponto de equilíbrio após passar pela crista e pelo vale, após comprimir e distender. Então, não pode ser a distância entre um ponto de equilíbrio e outro. Se ele colocar a distância entre um ponto de equilíbrio e outro, você só tem metade do comprimento de uma onda. Então, existem 3 formas da gente medir a onda. Nós podemos medir a onda através da distância entre 2 cristas consecutivas, através da distância de 2 pontos de equilíbrio após a depressão e a crista, ou podemos medir entre dois vales consecutivos. Essa distância é igual a essa e corresponde ao comprimento de onda, certo? Amplitude. Amplitude é a medida do nível de uma crista ou vale até a posição de equilíbrio, ou seja, é a distância da posição de equilíbrio até o máximo de depressão ou o máximo de elevação, que corresponde à crista ou ao vale. Então, a amplitude da onda vai ser essa distância. E ela vai ser sempre igual. Se ele deprimiu 1 metro, ela vai elevar, se não houver dissipação de energia, 1 metro também. Então, a amplitude é a distância entre a crista e a posição de equilíbrio, ou o vale e a posição de equilíbrio. Certo? Período, o tempo de uma onda completa, ou seja, o tempo que ela sai daqui, desce, sobe e vem para cá.
ou que ela sai do equilíbrio, desce, sobe e volta para o equilíbrio, ou esse é o tempo para realizar essa distância, certo? Então, período, o tempo que a onda sai daqui, a perturbação sai daqui, desce e chega aqui. É o período, o tempo de uma onda completa. E a frequência, o número de ondas que ela consegue realizar por segundo, certo? Imagine que nessa figura nós tivéssemos um intervalo de tempo de 3 segundos. Qual seria a frequência dessa onda? Aí a gente tem que contar quantas oscilações ela dá nesses 3 segundos. Ela dá, ó, 1, 2 e meia. Então, são 2 oscilações e meia em 3 segundos. Então, você vai pegar 2,5 dividir por 3, você acha a frequência dessa onda. Entenderam? Relembraram, aliás, dúvida? Ô, professor, duas oscilações e meia, como assim? Não entendi. Aqui, Repete, ó, por favor. 1, 2, e aqui só tem a metade. Aqui, ó, só tem metade. Aqui, ó, tem uma oscilação até aqui, 2 oscilações, e daqui para cá não tem outra oscilação, só tem a metade. Então, são 2 oscilações e meia. 2 ondas e meia aqui. Entendeu? Só tem a metade. Daqui para cá, só a metade. São 2 oscilações e meia. Olha, professor. Bom, então nós temos aqui mostrando para vocês o comportamento de uma onda de baixa frequência, tá? Então, observe que a onda de baixa frequência ela tem um comprimento de onda grande, porque ela gasta muito tempo, né, para subir e descer. Isso prolonga a onda, tá? E se tiver uma mesma amplitude, uma onda de frequência alta, ela vai ter, obviamente, um comprimento de onda menor, certo? Se você aumentar a frequência mantendo o comprimento de onda, você vai alterar a amplitude. Então, todas essas grandezas que nós falamos estão relacionadas. Comprimento de onda, amplitude e frequência, tá? Então, você quer manter a amplitude, alterar a frequência, você vai ter que mudar o comprimento de onda. Se você quer manter o comprimento de onda e alterar a frequência, você vai ter que alterar a amplitude. E assim sucessivamente. Então, elas se relacionam matematicamente, é o que a gente vai ver na forma. Fique ligado aqui, ó, que vocês precisam lembrar sempre. Depois de emitida a onda, o período e a frequência não vão mudar mais. Então, saiu uma onda com frequência de 10 Hz, ela sempre vai ser de 10 Hz. Tá? Aí o que vai alterar? Se altera a densidade, para manter essa frequência, vai ter que mudar o comprimento de onda. É o que eu falei aqui, ó. Mostrei aqui, ó. Então, muda o comprimento de onda quando você mantém aqui a frequência, ó. Mantém a frequência constante, o comprimento de onda vai mudar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem uma alteração na velocidade de propagação. Então, é o que ocorre, por exemplo, na água do mar. Vocês já observaram no mar que a onda, quando está lá no meio, ela forma uma onda grande. E aí, à medida que ela vai se aproximando da costa, esse comprimento de onda vai diminuindo, até chegar na superfície da terra, ali na areia, onde ela chega com um comprimento de onda menor. Isso vai ocorrer por quê? Porque para manter a mesma frequência, quando você diminuiu a densidade, porque quando você está aproximando da costa, o volume de água vai diminuindo, porque a terra ela vai ficando acumulada na bancada de areia. Então, no fundo do mar, você tem um espaço grande de água. Vai aproximando da costa, ela vai diminuindo. E aí o comprimento de onda vai diminuindo para manter essa frequência constante, alterando a velocidade. Certo? A velocidade de uma onda só depende do meio que ela está se propagando. Então, a velocidade da luz, por exemplo, que é uma onda, ela no ar é 3 vezes 10 oitava, quando ela passa para a água é 2,25 vezes 10 oitava. Então, mudei o meio de propagação, mudei a velocidade de propagação da onda. Tá? A luz é uma onda o quê? Eletromagnética. Então, ela é mais rápida em meio menos denso. Então, quanto menor a densidade, mais rápida vai ser a velocidade da luz. Já o som é o contrário. Por que o som é o contrário? Porque o som é uma onda mecânica.
ele precisa de matéria para se propagar. Então, quanto mais denso for o meio, melhor, porque maior vai ser a velocidade dele. Tem mais matéria, ele vai se propagar mais facilmente. Certo? Eu vou mostrar aqui o valor numérico. Cadê o valor numérico aqui que eu tenho para vocês? Aqui, ó. Por exemplo, o som, ele no ar é 340 metros por segundo. Quando passa para a água, desculpe, que é o meio mais denso, ele chega a quase 1.500 metros por segundo. Já a luz é o contrário. Eu já tinha dito para vocês que no ar é 300.000 quilômetros por segundo. Quando passa para a água, 2,25 vezes 10 a oitava metros por segundo, que equivale a 225.000 quilômetros por segundo. Certo? Então, no meio mais denso, a luz tem velocidade menor e a água tem velocidade maior. Certo? Bom, ondas eletromagnéticas, caso de luz, tá? Aplicações nós temos raio gama, emitido por materiais radioativos, tá? Utilizado lá no tratamento de câncer, radioterapia e outros tipos de doenças de pele, tá? Estão me ouvindo direitinho? Acusou aqui que a internet está estável. Todo mundo ouvindo? Travou um pouco, mas voltou agora. Me deu um retorno aí. Todo mundo está me ouvindo, gente? Pelo menos no meu tá um pouco travado aqui, Está professor. travado, né? A internet aqui está estável. Mas vocês estão me ouvindo agora, né? Então, veja bem. Aqui nós temos alguns exemplos de ondas eletromagnéticas que são utilizadas no dia a dia. Como eu disse para vocês, eles adoram fazer perguntas que estão relacionadas com atividades do nosso cotidiano. Então, raio gama. O que é raio gama? São os raios emitidos por materiais radioativos e normalmente são utilizados em tratamento de câncer e de doenças de pele, tá? Na radioterapia, que vocês vêm falar direto depois que pacientes com problemas oncológicos, eles passam por uma quimioterapia. Então, normalmente, depois da quimioterapia, dependendo do caso, eles fazem uma radioterapia, tá? Que é para ajudar a matar células cancerígenas. E tem também alguns tipos de tratamento de pele que utilizam esses raios também, tá? O raio-x ajuda os médicos a tratar e diagnosticar algumas doenças. Então, ele passa registrando a imagem, porque ele consegue atravessar, devido à frequência, os órgãos do nosso corpo e os ossos também. Então, quando você tira um raio-x, você, na realidade, cria num filme uma fotografia, uma imagem que permite você visualizar tanto os órgãos quanto os ossos através desse registro no filme. Aí tem uma reação química que ocorre no filme para registrar essa imagem, tá? Raios ultravioletas são usados como desinfetantes, então servem para poder matar alguns tipos de bactérias, de vírus, inclusive, certo? Raios infravermelhos são emitidos por corpos aquecidos, desculpe, e usados para secar a pintura também. Então, raio infravermelho normalmente produz calor por causa da frequência de onda, tá? Tanto que aquelas câmeras infravermelhas, elas captam a imagem do corpo através justamente da emissão de calor. Vocês observam que à noite você consegue ver os corpos se movimentando justamente por causa da produção de calor. Ele aparece uma coloração vermelha alaranjada a imagem. Ondas de rádio que são usadas pela emissora de rádio e de televisão. Então vocês sabem que a frequência de rádio é uma frequência também próxima à frequência de televisão. Hoje em dia você não tem muito esse problema, porque as televisões melhoraram muito a parte de antena e de captação. Mas antigamente, isso não é da época de vocês, é da minha época, a gente ia ligar uma televisão, quando passava de um canal para o outro, que você tinha
o seletor de imagem, quando você mudava de um canal para o outro, entre um canal e outro, aqueles que não tinham estações sincronizadas, eles podiam, às vezes, captar uma frequência de uma onda de rádio. Aí você acabava ouvindo o som do rádio na TV. Isso acontecia antigamente. Nas TVs mais novas, hoje em dia, você não tem mais esse problema, tá? Porque a frequência, a antena de captação, melhorou muito o nível da frequência, tá? Aqui é um esqueminha só para vocês entenderem como é que funciona uma onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética, ela oscila entre campos elétricos e magnéticos ao mesmo tempo. Então, você sabe que quando tem um campo elétrico, tem um campo magnético perpendicular, ó. Então, o que vai acontecer? Ela vem aqui, ó, oscilando, fazendo como se fosse um zigue-zague na diagonal desses campos. Então, ela oscila aqui, por exemplo, ó, entre campos elétricos e magnéticos. Por isso que ela é chamada de onda eletromagnética. A carga ela vai variar em função da movimentação e da variação de campos elétricos e magnéticos. Então, ela percorre aqui, ó, essa trajetória fazendo como se fosse um zigue-zague, ó. Ela vai para frente e para trás, subindo e descendo ao mesmo tempo. Então, o movimento, até nessa figura em 3D, fica meio difícil de visualizar e entender, mas é assim que ela ocorre, tá? Ô, professor, Ela sobe e desce então, fazendo um zigue-zague, tá? Ela magnético varia. sempre para cima, né? Não, magnético é para cá, ó. Aqui, ó. B, campo magnético. Elétrico está para cima e para baixo e magnético está perpendicular a ele. Nessa situação, viu, Gabriel? Nesse caso aqui. Pode ter casos que você tem o campo elétrico para baixo e continue perpendicular aqui lateralmente, ou você pode ter um campo magnético, um campo elétrico, desculpe, lateral, e aí o magnético vai atuar perpendicular para cima e para baixo, tá? Isso não é constante, Bater não. na avisa, né? Isso depende do tipo de carga lá, tá? Onde está a carga, onde está o polo positivo e negativo, para aplicar a regra e ver onde está o campo. Beleza? Bom, então nós temos aqui a equação para calcular o quê? A velocidade de propagação, que é a outra característica que nós vimos lá. Comprimento de onda, amplitude, período, frequência e velocidade de propagação da onda. Como é que a gente relaciona isso matematicamente? Você sabe que velocidade é distância sobre tempo. Distância vai ser o comprimento da onda, lambda, e o tempo é o período. Então, como o período é 1 sobre f, substituindo, a gente tem que lambda vezes f é igual a velocidade. Então, a velocidade pode ser dada por lambda sobre t, ou lambda vezes f, tá? Que é comprimento de onda sobre o período, ou comprimento de onda vezes a frequência. A mais usada é essa aqui. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Mas você pode usar também aqui. Velocidade e comprimento de onda sobre período. É só inverter a forma. Certo? Deixa eu ver o que mais. Sim. Quando você tem uma corda tensionada, como por exemplo a corda de violão, você também tem a fórmula aqui de Taylor, que permite você calcular a velocidade de propagação da onda na corda em função da tensão e da densidade da corda. Então, você pega V igual a raiz de T sobre Mi, ou F, no caso aqui, a força de tração, que é a tensão na corda, sobre Mi, que é o comprimento, a densidade linear da corda, que é a massa dividida pelo comprimento. Então, massa sobre comprimento é a densidade da corda, e F ou T, em alguns casos você encontra essa fórmula T sobre Mi, T é a força de tensão ou de tração na corda. É uma outra fórmula que permite que você calcule essas características, tá bom? Essa parte aí não interessa para a gente agora. Vou mostrar para vocês aqui as questões, tá? Apareceu aí para todo mundo a questão aí do Enem? Sim, professor. Beleza. Então é o seguinte, como normalmente ele cobra essas questões do Enem? Então ele cobra, como eu havia dito para vocês, associando a fenômenos que ocorrem na prática, no nosso dia a dia, tá?
Então, essa primeira questão que eu separei para vocês aqui, ele fala o seguinte: em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de onda eletromagnética. Então, você tem que desligar o celular ou, pelo menos, colocar em modo avião, que é uma situação, que um dispositivo que os aparelhos têm agora, que não emitem ondas eletromagnéticas, tá? O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações do rádio do piloto com a torre. Então, a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento é adotado através do fato de. Então, veja bem, por que eles pedem para desligar os aparelhos para não gerar interferência? Porque a onda tem fases opostas? Não tem nada a ver, tá? Você não pode determinar, já pensou vários aparelhos, qual é a fase de cada um. São audíveis ambas? Não, tem ondas que não são audíveis. Intensidades inversas também não tem nada a ver. Serem de mesma amplitude, o fato de ser de mesma amplitude só pode anular ou não, tem também influência. Terem frequências próximas, sim. Por quê? O fenômeno de interferência, ela só ocorre quando a onda apresenta frequências bastante próximas. Então, o que eu falei da televisão para vocês, antiga. Quando você mudava o canal e deixava entre uma estação e outra sem a frequência daquele canal próprio, o que acontecia? Você podia captar a frequência de uma onda de rádio e ouvir o rádio através da televisão. Então, só ocorre interferência quando você tem frequências bastante próximas. Logo, a E resposta se fosse na correta é a letra amplitude, E. professor? Hã? E se fosse na amplitude? A amplitude ela poderia dobrar a intensidade do som ou apenas anular o som, certo? Mas aí a gente está falando de onda sonora, tá? De característica e interferência de som. A luminosa, ela só ia aumentar a intensidade ou diminuir, e isso não ia ser justificativa para você não utilizar. Entendeu? Beleza? Valeu, professor. 2. A segunda aqui, rapidinho para terminar. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e se deslocarem lateralmente, ficam em pé e sentam, sincronizando com a linha adjacente. O efeito propaga pelo estádio, formando uma onda progressiva. Então, levanta, quem está sentado levanta e abaixa rapidamente sincronizado com os demais. Cria uma onda no estádio chamada de ola. Essa onda humana tem uma velocidade de 45 km por hora e período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se organizam por uma distância de 80 centímetros. Qual a frequência de onda em hertz dessa ola mexicana? Então, como é que eu vou calcular a frequência? Primeiro, eu preciso saber o comprimento de onda. Como é que eu vou calcular o comprimento de onda? Multiplicando a distância entre as pessoas, que é de 80 centímetros, pelo número de distâncias. Se você tem 16 pessoas, são 15 distâncias, porque tem a primeira e a última pessoa. Então, 15 distâncias entre elas. 15 vezes 0,8, comprimento de onda de 12 metros. Tá? Agora que eu tenho o comprimento de onda, fica fácil achar a frequência. Eu sei que V é igual a lambda vezes F, então F vai ser V sobre lambda, é só inverter a fórmula. Pego a velocidade e divido pelo comprimento de onda. A velocidade ele deu 45 km por hora. A única diferença é que essa velocidade tem que estar em metros por segundo. Divido por 3,6, 12,5 metros por segundo, dividido por 12. Dá 1,04. Então, o valor obtido é mais próximo de 1 Hz. Logo, a frequência vai ser letra C, 1 Hz. Entenderam? Galera, nosso tempo vai acabar, mas eu vou mandar aí para vocês esses dois exemplos, assim como os outros que eu usei na outra aula, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de Beleza, vocês. professor. Manda mensagem pelo WhatsApp Valeu, lá, que eu estou à professor. disposição. Valeu, galera. Um abraço, bom dia e boa sorte aí para vocês no Enem, no simulado. Valeu. Um abraço. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Bom dia, bom dia. Tchau, Carlinhos. Tchau, querida. Bom dia. Bom Ei, dia, Carlão, Carlão. sexta tem, viu, Carlão?